E aí pessoal, tudo bem, beleza? Beleza, era aqui novamente, fazia um tempinho que a gente não vinha aqui. E hoje eu quero trocar uma ideia com vocês em relação à questão de infinito e aproveitando o gancho a questão da compreensão, que dá pra gente entender a partir dessa ideia, né? A compreensão, nós sabemos que ela é de suma importância para a gente entender as outras pessoas, entender o mundo, fazendo uso da razão. Eu costumo dizer que para você ter razão, você precisa ter compreensão. Não é esse esquema de você só projetar a sua crença e achar que você sempre está certo. Você precisa compreender os outros lados, né? Fazer essa somatória e tentar entender, né? Para você ter realmente razão. Para você ter razão, você precisa da compreensão. A gente sabe que cada um de nós, todo ser humano, de forma geral, sem exceção, tem uma necessidade intrínseca de dar sentido às coisas. Porque quando nós damos sentido às coisas, nós entendemos o mundo. O que seria isso? Toda vez que eu olho para algum objeto, eu tento entender aquele objeto a partir do nome dele. Ou seja, nós temos essa necessidade de dar nome para as coisas. Para que aquela coisa serve? O que ela está fazendo ali? Qual é a finalidade? Qual é o fim daquilo? O que eu posso usar daquilo? A posição no tempo e no espaço daquilo. Então, nós temos uma necessidade intrínseca de dar significado nas coisas. E também para as pessoas, obviamente. Como você conhece as pessoas? Através das qualificações, dos adjetivos da pessoa. Tá? Esse é o João, ele é engenheiro, ele mora na cidade de São Paulo, né? Ele mora no bairro tal, ele é casado, ele tem 2 filhas. Então, conforme a gente vai entendendo os adjetivos do João, a gente vai compreendendo o João. Ou seja, nós temos essa necessidade intrínseca de dar significado para as coisas. Só que existe, eu sempre costumo dizer que a nossa mente ela é poderosa, porque ela está envolvida no processo de criação da realidade. Se você não viu os meus vídeos, você aí visitando o nosso canal, você vai conhecer muitos vídeos aí que eu trago essa questão. Aproveitando, falando de canal, pessoal, dá uma força pra gente aí se inscrevendo no nosso canal, clicando em gostei, interagindo com o nosso canal, porque nós sabemos que o YouTube ele é mais aquele esquema quantitativo, né? Não importa a qualidade das ideias, a qualidade do seu vídeo. O esquema é números, é um esquema totalmente quantitativo. Quanto mais números, infelizmente, é assim que funciona a coisa. Então, dá uma força pra gente aí, compartilhando nosso canal, se inscrevendo no nosso canal. Isso é muito importante, que faz com que a gente cada vez mais vai aprimorando a nossa ideia, né? E através da interação também, através de questões, a gente vai nos auto-aprimorando, né? E através das nossas ideias, ajudando as pessoas também a aprimorarem as ideias dela. Então, voltando lá à questão, né, do conceito que eu quero trazer aqui, existe, mesmo sabendo que a nossa mente ela é poderosa e ela está envolvida no processo de criação, também existe um dilema nessa questão. Por quê? Toda vez que você quer compreender alguma coisa, você precisa tirar essas coisas. Ou seja, a partir do momento que eu dou significado para as coisas, e o significado ele é necessário, porque, como eu já disse, é através do significado que a gente consegue interpretar, que a gente consegue compreender a realidade. Só que existe também um lado sombra disso, porque a partir do momento que você limita aquela coisa de acordo com a sua crença, e a gente vai usar sempre a crença para a gente interpretar as coisas, os significados, sempre será de acordo com aquilo que nós aprendemos, seja de forma educacional, seja de forma religiosa, ou que a gente aprendemos através do atavismo, né? Do atavismo ali familiar, dos costumes, enfim, toda vez que você vai compreender, você vai usar isso. Só que o lado sombra disso é que quando você projeta, né, toda a sua crença e você começa a contornar aquela coisa para dar sentido àquilo para que você compreende, você desfoca do todo. E é nesse conceito que eu queria mostrar para vocês que a concepção do infinito, ela está além dos significados. Porque quando eu quero compreender o infinito das coisas, e eu digo desde já que todas as coisas agora, não é após a morte, todas as coisas aqui e agora, elas são infinitas no tempo e no espaço, elas não comportam tempo e espaço. O tempo e espaço é aquele lance de percepção. Quando eu dou significado às coisas, eu também limito o tempo e espaço daquela coisa, porque eu coloco ela em algum lugar. Entra um conceito mais quântico daquele lance de superposição, né?
E, inclusive Albert Einstein, né, que tinha muitas dúvidas nessa relação do mundo tão subjetivo, do mundo tão metafísico, né, e que ele deixou aquela questão. Então quer dizer que quando eu olho para a Lua, eu posso dizer que ela está lá, mas quando eu viro a costa, eu não posso dizer, eu não posso afirmar que ela está lá, porque de repente pode ser simplesmente uma ilusão, né, sendo projetada ali. Quando eu olho para a Lua, ela está lá. Quando eu estou de costas para a Lua, eu não posso dizer que ela está lá. E de fato é isso aí mesmo, porque toda vez que eu olho, usando o exemplo da Lua aqui, aproveitando o gancho, eu dou significado para aquilo. O que é aquilo? Aquilo lá é a Lua. Outro significado, através da ciência, aquilo é um satélite natural que orbita em volta da Terra, ou seja, a gente começa a dar qualidades, adjetivos para isso, para a gente compreender o que é aquilo. O que eu disse, tão necessário, tão importante, mas que faz com que a gente perca essa noção do todo. Ou um índio poderia olhar para a Lua e dizer aquilo é o Deus Tupã. Você percebe que com profundidade as palavras e os significados são simplesmente coisas que nos servem para nos orientar. Nada mais que isso. Agora o conceito de infinito seria mais aquele conceito de superposição. Você olha para a Lua, você limita a Lua naquele seu ponto dentro do seu espectro de crença. Se ela é um satélite, se ela é o Deus Tupã, não interessa. São os símbolos, os significados. Quando você está observando, você a limita dentro da sua crença, porque você e ela, existe uma interação entre a sua crença, existe uma projeção da sua crença nela, mas e ela por ela mesma? Quando eu viro as costas, o que é a Lua? A Lua, ela é como se fosse a superposição, ela é algo infinito, ou seja, ela se estende ao infinito, ela já não está mais focada nos olhos do observador. A Lua a Lua é um conceito de infinito quando você não está olhando para ela. Quando você olha e dá significado, você deixa a coisa mais finita. Isso não vale só para a Lua, vale para todas as coisas, né? Como se diz aí o conceito de superposição. Será que as pessoas realmente elas existem quando eu não estou lá interagindo com elas? Então entra essa questão. Elas existem e não existem ao mesmo tempo. Elas existem quando eu estou interagindo com elas. Porque eu dou significado para elas e vice-versa. As pessoas dão significados para mim. Mas quando eu não estou presente ali, elas são eventos de probabilidades, ondas de probabilidades, ou seja, elas existem e não existem ao mesmo tempo. Qual seria esse conceito para a gente interpretar de uma forma mais simples? Elas existem, mas elas estão numa onda de probabilidade, de possibilidades. Elas existem no tempo e no espaço, mas eu não sei, não tenho a ideia do que elas estejam fazendo realmente. Eu posso ter uma ideia na minha mente, mas eu não tenho certeza, ou seja, eu só vou ter certeza quando eu estou interagindo com ela. Essa é a questão. E aí vamos entender o porquê que a gente não compreende a questão do infinito quando a gente limita as coisas. Por quê? Quando eu limito as coisas, eu perco totalmente a noção daquela coisa em relação ao infinito. E isso dá-nos a ilusão de que todas as coisas são finitas. Elas são finitas porque elas estão confinadas na nossa mente. Mais uma vez, a nossa mente ela é poderosa porque ela cria as coisas, principalmente esses significados. Só que esses significados, quando eu foco a minha mente numa coisa, eu perco a noção do todo daquela coisa. Vocês compreenderam? Fazendo uso dessa mesma análise, dessa mesma ideia para a questão da compreensão. É por isso que eu digo, para você ter razão, você deve ter compreensão. Por quê? A partir do momento que eu tento entender um conceito, será que eu estou tentando entender aquele conceito por ele mesmo? Ou será que eu estou tentando entender aquele conceito através da minha mente focada? Que, por sua vez, mente focada, ela limita as coisas, ou seja, ela vai deixar muitas brechas. É por isso que nunca se há uma compreensão ideológica, seja nas questões políticas, seja nas questões sociais, seja nas questões educacionais, ou seja, a gente vive com esses conflitos ideológicos, com esses embaraços ideológicos, e nunca se há uma compreensão. Por que não há uma compreensão? Porque não há a compreensão de que a mente ela se limita. E a mente ela faz o uso da crença para compreender as coisas, só que ela perde a noção do todo. Então, para se ter compreensão das coisas, é necessário o quê? A gente estar aberto para as coisas, a gente estar aberto para realmente entender, compreender aquelas coisas, para depois sim entender o mundo verdadeiramente com razão. Ter razão naquele sentido de compreensão mais profunda. Eu costumo dizer que cada ser humano, sem exceção também, cada ser humano tem uma história incrível. É uma questão de você estar aberto para ouvir a história do outro. Cada ideologia,
né? Vamos frisar aqui a ideologia partidária, todas elas são belas, porque com profundidade, todas elas têm o mesmo objetivo, que é a qualidade de cada um do ser humano. Ninguém sai criando uma ideologia partidária simplesmente pensando em fazer o mal para as outras pessoas para se dar bem. Todo mundo, né? E com profundidade, se você for analisar as ideologias partidárias um pouco mais aberto, você vai ver que a finalidade é beneficiar todas as pessoas. E por que isso não acontece? Porque não existe uma capacidade real, né, de processar realmente aquilo que está no papel e a partir daquele processamento tomar como atitude. Ou seja, não é a ideologia que está errada, é a falta de interpretação e compreensão, é a falta de abertura em cima daquela ideologia é que não nos habilita a compreender o mundo real, a compreender o mundo como um todo, a compreender que nós estamos integrados um ao outro, a compreender que nós somos todos, a compreender que nós somos uma família e que não existe aquela coisa de separação. Como as nossas próprias ideologias, elas sempre estão criando nichos, separações, né? Ou você está de um lado ou você está do outro, nunca é um meio termo. Ou seja, quando eu estou de um lado, eu estou me limitando, só que eu não estou vendo o mundo como um todo. Ou seja, toda essa ideologia ali, quando ela é fragmentada, quando ela é fechada, ela é uma fração, ela é parte de um todo. Para mim compreender o todo com razão, eu devo compreender o todo, ou seja, eu devo compreender, analisar as pessoas segundo a história delas, estar aberto a compreender. Como eu disse, todo ser humano tem uma história incrível de superação, né, de perdas, de alegrias, de frustração, de convicção, né, de motivação. Todos nós temos esses momentos. Espera aí um pouquinho. Todos nós temos esses momentos de altos e baixos. Não há ninguém que não tenha esses momentos de altos e baixos. E se você, por exemplo, faça um teste, faça esse exercício, pega qualquer pessoa que você conheça aí, seja do trabalho, seu vizinho, ou até mesmo seus avós, o seu pai, seu irmão, e você pede para essa pessoa falar um pouco da história de vida dela, né? Qualquer um, seu vizinho, né? Quando você está aberto para ouvir a história da pessoa, você vai ver que a história dela é recheada desses altos e baixos. E você vai perceber que poxa, essa pessoa merece ter uma coisa melhor, essa pessoa merece ter algo melhor. É uma pessoa lutadora, é uma pessoa que ali tem garra, né, meu? Tem os seus objetivos, tem seus sonhos, tem as suas frustrações, né? Então é uma questão de compreender, é uma questão de abertura, né? Cabe a eu e você estar mais aberto para compreender o mundo, porque a razão, ela precisa de uma abertura, ela precisa de uma compreensão, e é isso que falta no mundo, né? Entender que a nossa mente, quando ela está compilada, está focada somente numa coisa que é necessário para a gente dar significado, entender na íntegra que toda vez que a minha mente está confinada a uma crença, eu estou limitando as coisas segundo a minha crença, eu estou deixando as coisas finitas. E para a gente começar ou querer entender de acordo com a razão, a gente tem que compreender, né, de uma forma mais abrangente as coisas. Esse que vem o conceito de expandir a consciência. Ou seja, não enxergar o mundo ali a partir do pé da montanha, mas sim do topo. Ou seja, é um significado de que você deve subir. Só que subir a gente sabe que não é fácil, né? Você pegar aí, subir uma montanha, você vai enfrentar muitos obstáculos, mas quando você está no topo da montanha, você tem uma visão melhor, né? Uma visão mais racional da coisa, você compreende mais as coisas melhor. Levando de analogia que quando você expande a sua mente, você está enxergando a realidade por cima. Você está enxergando a realidade ali no topo da montanha. Você tem mais clareza. Quando você tem mais clareza, você tem mais compreensão, porque você compreende que cada pessoa está tentando ali, na medida do possível, ser feliz de acordo com as suas maneiras. E que a infelicidade, as injustiças, as desigualdades, elas só se estabelecem no mundo, né, como o Buda dizia, devido à ignorância. A ignorância é puramente a falta de compreensão. O sofrimento, as separações, só se são estabelecidos, né? E essa manutenção, né, que nunca acaba, ela só se mantém porque as pessoas não têm essa compreensão do todo, né? Não têm essa compreensão do conjunto. Elas acreditam que, né, não, eu preciso, né, entender, né, essa coisa da minha maneira, né? E quando você não está aberto a compreender as outras coisas, aquilo que parece, né, em primeiro momento, que é um contraponto, né, que ameaça a sua crença, que ameaça o seu sentido de sobrevivência, quando você
se sente ameaçado por outras ideologias, o que você faz? Você nunca se abre para tentar compreender aquilo. Você sempre está fechado. E por estar fechado ainda você procura as piores coisas daquela ideologia para tentar atacar, ou seja, para tentar derrubar aquilo. E isso não é compreensão de acordo com a razão. Como eu disse, mais uma vez frisando, conceito de infinito entende-se olhar as coisas além dos significados que damos a ela. Conseguiu compreender? Olhar as coisas além dos significados que damos para ela. Entra conceitos da filosofia do Zen, do Tao, do budismo. Olhar a realidade além da mente, uma coisa de Sirihan. Não olhar só as coisas projetando a sua crença, projetando a sua mente, mas olhar com aquele olhar contemplativo, um olhar de abertura. Olhar isso em todos os cantos. É uma maneira de você compreender, né, a vida com a mente mais expandida. É uma maneira de você compreender o todo, realmente, segundo aquilo que ele é. A partir do momento que você compreende isso, você se insere nisso, porque você passa a perceber que você não está separado de nada. Você é uma parte fragmentada que faz parte, aqui e agora, do todo, assim como todas as coisas. A abertura demanda compreensão. Quando você se abre para entender o lado do outro, você vai perceber a incrível história que o outro tem e você vai perceber que no fundo, os significados nos separam. Mas em essência, todos nós almejamos o bem para nós, para a nossa família, para as pessoas que estão à nossa volta e, em última instância, para as demais pessoas, até mesmo as pessoas que nós não conhecemos, né? Ou seja, as pessoas estão cometendo não estão percebendo essas armadilhas de que, através das suas próprias mentes, elas nunca vão conseguir chegar num acordo, num consenso. Elas nunca vão conseguir chegar numa compreensão. Só que é lógico que existe esse dilema, porque eu preciso da minha mente, né, para me entender o mundo. Então, o que nós podemos? Achar um meio termo nisso, né? Sempre tentar entender o mundo de acordo com aquilo que eu acredito, mas sempre estar aberto a ouvir a história do outro, a tentar compreender de maneira real o que o outro tem a dizer. E com profundidade você vai ver que todo mundo está falando a mesma língua, só que todos estão separados simplesmente por um viés ideológico, simplesmente por uma crença, né? Então você vê que dá para a gente unir, através dessa ideia, o conceito de que seria o infinito, que o infinito está em todas as coisas daqui e agora, mas para você compreender isso você tem que olhar além dos símbolos, e esse conceito de a importância de a gente compreender para a gente ter razão. E para a gente compreender também, a gente tem que olhar para as coisas além dos significados que nós damos a ela. Tentar compreender a história das outras pessoas, né? E ver a essência da história das outras pessoas, né? Por quê? No fundo, nós somos uma família. Nós somos uma família. Nós somos todo, né? Como diz o ditado, farinhas do mesmo saco. Estamos, né, brigando por uma coisa que está mais na nossa mente, por uma coisa que nós estamos projetando, né? Nós estamos limitando as coisas do que pelas coisas em si, né? Como elas são. Então, é necessária essa abertura, é necessário, como diz, né, o Pequeno Príncipe, né, do Saint-Exupéry, olhar o mundo com o coração, né? Não só com os olhos. Ou seja, essa questão de olhar o mundo mais aberto, com mais abertura. E é isso, pessoal. Paro por aqui para não me estender mais. Mais uma vez, se inscreva no canal nosso aí, dá uma força pra gente, compartilha isso. E na medida do possível a gente vai compartilhando essas ideias aí. Sempre, como eu digo, né, no intuito de somar e não dividir. Porque o mundo está cheio de pessoas que gostam de dividir, porque não se atentam para essas questões, desses dilemas que acontecem na vida, né? E eu acredito que o mundo, mais do que nunca, precisa de pessoas que estão mais afim de somar, de fazer com que as pessoas, de aguçar nas pessoas, induzir nas pessoas que elas precisam expandir a consciência, que é simples. Você não precisa aprender isso em faculdade, você não precisa pagar isso. Basta você se abrir, basta você compreender, basta você olhar as coisas com um olhar contemplativo, tentar olhar as coisas sem fazer uso da sua mente, somente, né? Porque as pessoas falam, nossa, aquela necessidade de classificar, né? Tenta, às vezes, se despir dessa necessidade de classificar as coisas, simplesmente contempla. Esse é um exercício que faz você expandir a mente. E você vê que quando a gente está lidando com questão de abertura, com questão de expansão de consciência, a gente está lidando com as questões virtuosas da vida, que é aquela questão de
amor, aquela questão de compreensão, aquela questão de diálogo franco, diálogo aberto, aquela questão de ouvir a história do outro, é sempre aquela questão mais pacífica, né? Aquela questão de você sair desse ímpeto de sobrevivência e olhar a vida, né, com mais otimismo, com mais convicção, olhar a vida com mais entusiasmo, né? Olhar a vida com um olhar mais positivo, olhar para as pessoas e não só captar os pontos negativos, o lado sombra, porque todos nós, né? Todos nós temos o nosso momento de alegria, né? Aquele nosso momento lá de bobo alegre, e tem aquele nosso momento explosivo. Você está querendo dar burro na parede, isso faz parte, né? Agora, se você só olha para mim nesse momento explosivo, logicamente que eu vou parecer para você um cara, praticamente um terrorista, né? Um psicopata. Então, vamos aprender a ver o lado positivo das coisas, porque o lado sombra ele tem mesmo. O lado sombra ele está justamente no momento que a gente dá aquele sentido limitado para as coisas, porque a gente vai ver esse conceito mais dual, né? De acordo com a nossa mente, a gente vai interpretar aquelas coisas, a gente vai limitar, a gente vai ver o que é bom daquilo, a gente vai ver o que é ruim. Se eu não gosto daquilo, obviamente que eu vou ter a visão só para o lado ruim da coisa, e eu vou catar aquele lado ruim e vou disseminar, como se aquilo, né, fosse o tempo todo ruim, mas nada existe ruim, todas as coisas oscilam, até mesmo eu e você. É necessária essa compreensão, é necessária essa compreensão que nós somos uma família, né, mais uma vez, frisando, porque sempre é bom frisar, uma família separadas simplesmente por conceitos ideológicos, simplesmente por crenças. Vamos nos despir dessa crença, despir temporariamente dessas crenças, usar ela para compreender o mundo, usar ela para fazer com que o drama diário, o drama da nossa vida, ele possa ser efetivo. Mas saber que para a gente compreender a gente precisa mais do que nunca olhar a vida, né? Olhar a vida como um todo, não a partir da minha crença. E é isso, pessoal. Um grande abraço, felicidade, falei demais e até mais.